Olá você que nos acompanha, antes de mais nada, cara, você tá com tempo? Porque esse programa vai ser um pouco maior que a média, então ache aí uma posição confortável, passe o seu café, respire fundo, porque esse é o seu jornal antijurídico especial Corona Cops. Mais um episódio dessa sequência de programas que a gente tem feito aqui relacionando toda essa pandemia de coronavírus com os sistemas penais mundo afora. Para isso, eu recomendo que você assista antes ou depois desse episódio para te contextualizar ao máximo os outros episódios dessa série: Coronavírus e Sistema Prisional, Punitivírus, Coronocracias, Coronóptico e Que Bicho Te Mordeu. E nesse programa, bora falar sobre a atuação seletiva das polícias para garantir o distanciamento social, os lockdowns e as quarentenas, ao mesmo tempo em que é ela um dos vetores de transmissão do vírus. Também vamos falar, obviamente, sobre George Floyd e os protestos lá nos Estados Unidos e no mundo, sobre as manifestações fascistas aqui no Brasil, o encarceramento em massa em tempos de coronavírus, STF sendo STF e muitos outros assuntos no meio disso tudo. E antes de começar, já quero agradecer a todos os apoiadores e apoiadoras lá do nosso Apoia-se, que mantém esse canal de pé, colaborando com o quanto podem, pelo tempo que podem. Esse vídeo aí é para vocês que mantêm isso aqui funcionando. E também lembrá-los da nossa parceria com a editora Boitempo. Se você não tem como ajudar agora ou não tá afim de ajudar, enfim, e prefere comprar um livro, saiba que comprando os livros nesse link aqui da Boitempo, uma parte das vendas é destinada para financiar o canal. Ou seja, todo mundo sai feliz, todo mundo sai ganhando, beleza? Em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, esse país é verde e amarelo! Antes de mais nada, é importante começar falando que em tempos de pandemia, a gente está vendo muitas polícias ao redor do mundo recebendo novas funções e novos poderes para garantir que os lockdowns e o distanciamento social sejam respeitados. Só que, como a gente bem sabe, a atuação da polícia é e sempre foi seletiva, assim como as populações e os territórios que ela sistematicamente brutaliza. Então, na real, o que a gente está vendo é a aplicação do distanciamento social se tornando a mais nova desculpa para o racismo e para a opressão, em nome agora da saúde pública. E para ilustrar isso, exemplos recentes não faltam. Os Estados Unidos, como sempre, são celeiro para demonstrar esse tipo de coisa. Mês passado, em um mesmo final de semana, em determinado bairro lá de Nova York, multidões, nem preciso dizer aqui que predominantemente brancas, se reuniram para tomar um solzinho, fazer um piquenique, tirar umas selfies, enfim, rever a turma. Isso tudo sob o olhar da polícia, que educadamente e amigavelmente distribuía máscaras de proteção. Enquanto essa cena aí, digna de comercial de protetor solar, ocorria, em outro ponto da cidade, um jovem negro era brutalmente espancado e preso pela polícia por supostamente não manter o distanciamento social entre ele e a sua própria namorada, enquanto saíam de uma lanchonete. E em San Diego também viralizou a cena de uma mulher negra sendo presa e agredida por passear com seu cachorro na praia. Fato é que, com ou sem pandemia, a atuação da polícia sempre se deu em comunidades e territórios compostos majoritariamente por pobres e negros. É sobre os corpos dessas pessoas que o dito policiamento da distância social está sendo e será aplicado com muito mais intensidade. Como a gente sabe, é impossível a polícia monitorar todas as pessoas e todos os lugares públicos para ver se estão respeitando o distanciamento físico. E se ela fosse capaz de monitorar todos os lugares e todas as pessoas e prender ou aplicar multas para todos que estão descumprindo o isolamento, você pode ter certeza que o sistema penal entraria em colapso.
essa mesma lógica se aplica na real a todos os crimes, infrações e denúncias. Então, o que a polícia faz é agir através da seletividade penal. Ela garante o cumprimento da lei em cima das populações mais vulneráveis, mais pobres e com menos recursos de defesa. Você pode chamar isso de racismo também, não tem problema. Outro exemplo disso, ainda em Nova York, foi que até o mês de maio, de todas as multas aplicadas pelo descumprimento do distanciamento físico, você adivinha só, 81% foram aplicados contra negros e latinos. E das 40 prisões por descumprir o distanciamento físico, 35 eram negros, 4 latinos e apenas 1 branco. Em Londres, pesquisas já revelam que os negros têm 2 vezes mais chances de serem multados por violarem o distanciamento social. E das detenções por violarem essas novas regras, negros representam 31% dos presos, apesar de representarem 12% da população de Londres. Para além da constatação óbvia de que uma pandemia não torna a polícia menos racista, ela ainda consegue piorar mais as coisas só pelo fato de sair às ruas. Isso porque a polícia simplesmente se tornou um vetor de transmissão do vírus, tanto entre os próprios policiais, como entre eles e os civis. Aqui no Brasil já são milhares de policiais infectados em São Paulo, Amazonas, Pernambuco e Rio de Janeiro. Isso fora os casos subnotificados e os estados que estão se recusando a fornecer esses dados. O Rio de Janeiro sozinho já soma mais de 2.000 casos de contaminação entre os seus policiais. E São Paulo já tem 3.000 policiais afastados por suspeita de contaminação. Nos Estados Unidos, só em Nova York já são mais de 7.000 policiais infectados, quase 20% da corporação. E, inclusive, sobre esse dado aí, é bom destacar que a última vez que a polícia de Nova York trabalhou com uma capacidade tão reduzida como durante essa pandemia foi em 2014. Quando os policiais fizeram uma espécie de greve para protestar em apoio ao Black Lives Matter. E com isso, reduziram muito a sua atuação e as suas patrulhas. E não é por coincidência que foi durante esse período que os dados da própria polícia revelaram que a criminalidade diminuiu, sugerindo algo que você provavelmente sempre intuiu aí na sua mente, que o excesso de policiamento é também um dos fatores que mantém as taxas de violência e criminalidade elevadas. Mesmo com indicativos de que a polícia é um vetor de disseminação do vírus e que a sua ausência pode reduzir os índices de violência, o Rio de Janeiro pegou essas duas informações e fez exatamente o contrário. O número de operações policiais já superou as de 2019. Só em abril, a gente teve um aumento de 57% nas mortes decorrentes de operações policiais em comparação com abril do ano passado. E vale lembrar que essas operações, além de matarem pessoas, elas acabam também impedindo ações comunitárias nas favelas, além, é claro, de paralisar o funcionamento das unidades de saúde. Ou seja, a gente tem uma política criminal que continua sendo bem clara. Em tempos de pandemia ou sem pandemia, seguimos com a guerra às drogas. Podem anunciar um cometa em direção à Terra para acabar com a humanidade na quarta-feira, que na terça-feira anterior vai ter operação policial para combater o tráfico de drogas. Disso você pode ter certeza. Agora, e só agora, depois do assassinato de João Pedro estampar os jornais do Brasil inteiro, que o governador lá do Rio, Wilson Witzel, achou por bem se reunir com os secretários das polícias civil e militar para determinar a suspensão das operações militares nas favelas só durante ações de entrega de cesta básica. O resto do tempo, foda-se. Quase que ao mesmo tempo do assassinato de João Pedro, aqui na periferia do capitalismo, ocorreu o assassinato de George Floyd, lá em Minneapolis. Um homem negro, detido pela polícia sob suspeita de estar com uma nota falsa de $20, que foi imobilizado durante 9 minutos por um policial branco, ajoelhado no seu pescoço, enquanto ele repetia que não conseguia respirar. Primeiro ponto é básico, O que justifica ajoelhar no pescoço de uma pessoa? Olha só, essa aí é a prisão de um cara chamado Dylann Roofs, um supremacista branco que tinha acabado de entrar em uma igreja da comunidade negra
e matado 9 pessoas durante um estudo bíblico, incluindo o pastor da igreja e um senador. Nenhum policial ajoelhou nele, na verdade ninguém está apontando uma arma para ele ou sequer aparentemente gritando com ele. Então, ainda que George Floyd estivesse com uma nota de dinheiro falso, caraca, hein? Que homem perigoso! E segundo, que dinheiro que não é falso, né? Mas isso é outra história. Infelizmente, ajoelhar no pescoço de uma pessoa presa é uma técnica utilizada pela polícia no mundo todo. E você não precisa ser médico para saber que exercer pressão com o peso do seu corpo no pescoço de uma pessoa por 9 minutos, além de extremamente perigoso, revela aí uma certa intenção. O seu assassinato desencadeou uma onda de protestos. Importante dizer que não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo todo. Lá nos States, os atos ficaram marcados por momentos que incluem desde a cena épica da delegacia de polícia incendiada, até a prisão ao vivo de um repórter negro da CNN, Omar Jimenez, em uma ação calculada que pretendia enviar uma clara mensagem tanto para os oponentes de Trump na mídia, como para a população em geral. E para colocar mais fermento nesse bolo, a gente está falando de uma onda de protestos em uma realidade de pandemia, no país que é o epicentro da doença, onde mais de 100 mil pessoas já morreram, sendo 3 vezes mais negros do que brancos. Em outras palavras, é dizer que milhares de negros mortos hoje pelo corona estariam vivos se fossem brancos. Outra estatística que segue essa mesma proporção é a de mortes por policiais. Negros norte-americanos têm também 3 vezes mais chances de serem mortos pela polícia do que brancos. De novo, em outras palavras, é dizer que milhares de negros mortos hoje pela polícia estariam vivos se fossem brancos. Além do mais, negros também são desproporcionalmente mais atingidos, tanto pela doença como pelas consequências econômicas dessa pandemia, como desemprego e uma desassistência social absurda. Recentemente, uma autópsia de George Floyd revelou que ele estava com Covid-19 e foi morto pela polícia, ou seja, todas as probabilidades estavam contra George Floyd. Fora tudo isso, a gente ainda tá falando de Minneapolis, cara. Uma cidade que foi construída com base na segregação racial, que teve filiais da Ku Klux Klan e que aprovou, ao longo da sua história, leis de eugenia e esterilização. Para conter os protestos, o governador decretou estado de emergência e convocou 500 soldados da Guarda Nacional. Hoje já são mais de 17 mil soldados da Guarda Nacional alocados em 23 estados para conter os protestos. Medida totalmente merda, já que aumentar a presença militar não acalma os ânimos de ninguém, muito menos faz as pessoas se sentirem mais seguras. Já está mais do que comprovado, com décadas de história, que a polícia não é capaz de pacificar protestos que respondem à violência policial. Muito pelo contrário, respostas militarizadas geralmente intensificam os levantes. Ainda mais quando é a própria polícia e o sistema de justiça criminal como um todo os alvos das manifestações e os pontos centrais das reformas que os movimentos negros estão pedindo. Como, por exemplo, o fim dos malabarismos jurídicos que garantem imunidade aos policiais, já que, simplesmente, de 2014 a 2019... 99% das mortes por policiais nos Estados Unidos não resultaram em condenações. Como pedem também a abolição da polícia, o que não é uma reforma, é uma abolição. Mas voltando rapidinho sobre as reformas na polícia, só um parênteses. Eu não sou simpático a reformas na polícia, eu sou pela abolição mesmo. Mas outro ponto que a gente precisa pensar, além de qual a função da polícia, além do racismo estrutural das instituições, da seletividade penal, da militarização e das definições de crime, em Minneapolis existe ainda outra agravante, que é o fato dos policiais que trabalham lá, além de serem mais brancos do que a população local, eles não vivem naquela cidade. O próprio Derek Chauvin, o policial que cometeu o assassinato, vive a 32 quilômetros de onde o crime ocorreu. Portanto, são pessoas alheias àquela região, o que deixa ainda mais escancarado o caráter da polícia como uma força de ocupação hostil
nos bairros pobres da classe trabalhadora pobre e negra do país. Essa crítica não é para dizer que a residência dos policiais na região onde eles trabalham é uma garantia de relações saudáveis e uma polícia mais amiga da comunidade. Mas você pode ter certeza que ter familiaridade com o lugar que você trabalha é muito importante, principalmente para as pessoas que estão sendo policiadas. E isso por razões que vão desde o fato de você ter mais probabilidade de encontrar com os policiais em situações fora de serviço, e para eles pela importância de conviver em contextos normais e pacíficos na região que você trabalha. Enquanto os protestos só aumentavam nos Estados Unidos, Trump tomou um bloco do próprio Twitter depois de postar uma mensagem glorificando a violência, ao ameaçar que mandaria os soldados abrirem fogo contra os manifestantes se as autoridades não recuperassem o controle. Em mais uma postura típica, tanto dos governos quanto da mídia também, de retratar e disseminar a noção das populações negras como ingovernáveis e indisciplináveis. O que ilustra isso perfeitamente bem foi, por exemplo, a cobertura ao vivo dos protestos feita na Globo News, onde num determinado momento filma um homem ali sendo detido e a âncora do jornal, Leila Sterenberg, nem preciso dizer que ela é branca, supõe que o homem podia estar sendo preso por bater a carteira de outros manifestantes. Quer dizer, de tudo, de todo o universo de possibilidades que pudessem justificar a prisão de um homem negro em uma manifestação histórica contra a violência policial e contra o racismo, tudo que ela conseguiu pensar foi que esse cara pudesse estar na manifestação para bater a carteira de manifestantes. Seguinte, a gente está acompanhando uma imagem aí que é de Manhattan e tinha, olha só, a polícia deteve ali um homem imobilizado lá com os policiais, a gente não sabe o motivo, estava tentando roubar alguém, a gente não sabe, não tem os detalhes. Então a gente supõe que tenha sido alguém talvez até querendo bater carteira de manifestantes, qualquer coisa do tipo. A gente não sabe, isso eu estou apenas fazendo uma suposição absolutamente apressada aqui. Em outras palavras, eu estou apenas aqui fazendo uma suposição absolutamente racista, mas a gente não sabe o que aconteceu. Para ressaltar ainda mais esse medo dos manifestantes bárbaros e selvagens, quando os protestos atingiram Washington, Trump foi levado ao bunker da Casa Branca, com a sua esposa e seus filhos. Bunker esse construído para proteger o presidente durante emergências e ataques terroristas. Inclusive, o último alerta vermelho nesse nível que a Casa Branca usou foi no 11 de setembro. Trump escondido em um bunker definitivamente é uma imagem que contrasta muito com a do macho alfa lá no Twitter que mandou a polícia soltar os cachorros. É claro que para não deixar a sua imagem associada de um presidente escondido num bunker enquanto o país pega fogo, 2 dias depois ele decidiu sair do bunker, sair da Casa Branca e caminhar com uma bíblia na mão até uma igreja que tem ali perto, isso numa clara tentativa de projetar força e poder. O que se seguiu foi uma nova onda de violência, com a polícia limpando a área para a passagem do Trump e da sua comitiva de governo. Comitiva essa que sequer tinha uma única pessoa negra até a tal igreja, onde seu único objetivo era tirar uma foto. Sim, era tirar uma foto. O Trump ele sequer fingiu que ele estava indo rezar, até porque a igreja estava fechada. O negócio dele era a foto mesmo. E com essa Bíblia na mão, para mais uma vez usar a religião e usar a igreja como um pano de fundo político. Essa Bíblia aí que a gente está vendo ser erguida pelo Trump, que leva muito jeito para segurar o livro, né? Traça mais uma divisão. Ele está dizendo com esse gesto o seguinte: essa é a minha tribo. Isso porque ele sabe muito bem que são os evangélicos brancos e católicos, esses por sua vez pessoas mais velhas, que compõem a base sólida dos seus votos. Especificamente sobre essa dispersão violenta que rolou para abrir o caminho para o Trump ir para a igreja, o que chamou muito a atenção da mídia foi a quantidade absurda de gás lacrimogêneo utilizado pela polícia. Que não basta ser uma violência em si, ele faz as pessoas correrem, chorarem,
tossirem e gera ainda mais secreções no olho, nariz e boca, efeitos colaterais que acabam durando horas e que aumentam exponencialmente a possibilidade de transmissão do coronavírus. Isso sem mencionar, mas já mencionando, que há pesquisas comprovando que o gás lacrimogênio causa danos pulmonares, o que torna as pessoas atingidas mais suscetíveis a contrair doenças respiratórias. Pandemia de coronavírus, jogar gás lacrimogênio nas pessoas, faz algum sentido? Foi o que eu achei. Por incrível que pareça, eu até já gravei um episódio especial aqui no canal chamado Granada de Gás Lacrimogênio, onde eu mostro as origens do gás lacrimogênio desde a Primeira Guerra Mundial, a aprovação do seu uso pela ONU nas ditas democracias, como e por que isso se tornou aceitável até o ponto de hoje ser um aspecto fundamental na vida das populações oprimidas. O gás lacrimogênio segue uma lógica de não deixar vestígios, né? Ninguém sangra com gás lacrimogênio, o que sustenta essa narrativa liberal de uma repressão limpa, equilibrada, democrática e que finge agir assim sem crueldade, quando na verdade o gás lacrimogênio é a forma mais escancarada de negar às pessoas o direito de protestar através da dispersão de um lixo tóxico na sua cara. Para concluir essa parte, até eu gravar esse episódio, a polícia norte-americana já tinha prendido mais de 10 mil pessoas nos protestos, em um momento onde a última coisa que deve ser feita é confinar pessoas juntas em espaços fechados, mal ventilados, sem condições básicas de higiene, sem máscara, para ficar em contato entre si, entre os carcereiros e entre outras pessoas que já estavam presas. Quer dizer, é a fórmula da tragédia. Bicho, o coronavírus já chegou até em Guantánamo. Imagina o caos que já não tá essas prisões americanas. Na verdade, você nem precisa imaginar, é só você assistir todos os episódios anteriores aqui do canal. E Guantánamo, né, cara? Uma prisão surreal, fruto do país que se diz o mais democrático do mundo. Desde a sua abertura, essa prisão já custou 6 bilhões de dólares e em 20 anos levou à condenação de só uma pessoa. Quer dizer, um puta investimento de merda. Um lugar onde você fica preso perpetuamente, sem acusação, sendo torturado, sem direito nenhum, sem acesso a advogado, sem visita, sem porra nenhuma, enfim. Até lá o coronavírus chegou. O que se sabe é que já foram infectados ao menos um marinheiro, um carcereiro e Khalid Sheikh Mohammed, o suposto mentor do 11 de setembro, que, pasmem, ele não foi julgado até hoje. Essa uma condenação aí que existe, que eu mencionei, não é dele, é de outro humano. Já teve até guerra no Afeganistão e no Iraque. Por conta disso, já teve até o Bush declarando missão cumprida num porta-aviões no meio do nada. E esse cara, o mentor de tudo, ainda não foi julgado. Enfim, depois da divulgação desses 3 infectados, o governo decidiu que por medidas de segurança não vai mais divulgar esses dados. Já que o assunto é agora encarceramento em massa, bora falar aqui do Brasil, né? Porque terceira maior população carcerária do planeta Terra. E como a gente viu, não é só a atuação da polícia que continua igual durante a pandemia, prendendo gente adoidado. A atuação do ST foda-se também continua a mesma, principalmente no que diz respeito ao sistema penal. Vocês se lembram do episódio Punitivírus, aqui do canal, que eu falei sobre o julgamento do Supremo, de uma ação que pedia para soltar os presos que não cometeram crimes violentos e com saúde vulnerável durante a pandemia de Covid-19? Lembram? Então, de lá pra cá, nada mudou. Desde que a gente mergulhou de cabeça nessa pandemia, os ministros do STF concederam só 6% dos habeas corpus que chegaram à corte. O famoso quase nada. Isso que, no dia 17 de março, saiu a recomendação do CNJ para os juízes libertarem ou transferirem para o regime domiciliar as pessoas acusadas de crimes não violentos e detentos dos grupos vulneráveis, como os idosos, grávidas e lactantes. Mas foi só uma recomendação, o famoso praticamente nada, já que os magistrados não são obrigados a seguir. E imagina só você, eles não estão seguindo mesmo. Daí os casos acabam chegando no STF, que para além de negar tudo, ou
praticamente tudo, eles estão deixando para os tribunais inferiores decidirem, em vez de impor logo as medidas do CNJ. Ou seja, os tribunais inferiores decidem não seguir as medidas do CNJ. Você recorre para o STF e ele decide que são os tribunais inferiores que decidem. Eles decidem não seguir. Você recorre para o STF, que decide que são os tribunais inferiores que decidem. E eles decidem não decidir. Pronto! Você está preso no ouroboros jurídico, ou no processo de Kafka, ou CAFTA, como diria o nosso ministro da Educação. E ainda sobre o encarceramento em massa aqui no Brasil, a mesma coisa se aplica às mulheres grávidas que estão encarceradas. Em 2018, o STF tomou a histórica e importantíssima decisão de dar um habeas corpus coletivo para todas as presas grávidas e mães de crianças de até 12 anos de idade, substituindo a prisão preventiva pela domiciliar. E isso nos crimes que não tenham sido cometidos com violência, grave ameaça ou, claro, contra os próprios filhos. O relator do caso foi o ministro Lewandowski, que escreveu 56 páginas justificando seu posicionamento. Corta a cena. 2 anos depois, 2020, a gente está em meio à pandemia de coronavírus e adivinha só, de lá pra cá, só 15% das mulheres conseguiram o tal habeas corpus do STF. Em outras palavras, os próprios caras que concordaram no habeas corpus coletivo para esses casos só concederam habeas corpus em 15% dos casos. Dos casos que eles decidiram que era para dar habeas corpus. Entendeu? Nem eu. E ainda aproveitando que a gente está no Brasil, também não vamos deixar de comentar as manifestações da extrema direita, com direito até a bandeira paramilitar de partidos políticos da Ucrânia que foram colocados para correr por grupos antifascistas compostos também por torcidas organizadas dos maiores times de futebol aqui de São Paulo: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Falando especialmente aqui de Sampa, a polícia militar reconheceu que os confrontos começaram, aspas, por causa do pessoal que carregava símbolos de cunho neonazista. E sobre essas manifestações, eu recomendo o episódio anterior aqui do canal, que é bem sobre isso. Que bicho te mordeu? É claro que o Bolsonaro apareceu em defesa dos seus apoiadores e chamou os antifascistas de terroristas. O Trump também tem feito a mesma coisa aí, diga-se de passagem. E dias depois, não feliz com as polêmicas, compartilhou um vídeo nas suas redes sociais com uma frase popularizada pelo ditador fascista Mussolini: melhor viver um dia como leão do que 100 dias como ovelha. Tanto o Bolsonaro quanto o Trump, em momentos em que é necessário reconhecer um problema e unir a nação em torno de uma solução, eles fazem o contrário. Traçam as linhas da batalha. Na verdade, por não terem projeto político, eles vivem disso, de mergulhar o país em crise atrás de crise, sempre buscando uma maneira de despertar a sua base. E nisso convenhamos que eles são muito bem sucedidos, eles são como os reis Midas do conflito. Sobre tudo que eles falam, o resultado é discórdia e divisão. E por falar em conflito, desde que a pandemia começou, o Bolsonaro já insistiu 4 vezes em reduzir o controle de armas para armar a população. Aquele vídeo da reunião ministerial deixa claro que o objetivo dele é, na verdade, desestabilizar, destruir a democracia por dentro. O próprio Sérgio Moro já deu entrevistas reconhecendo que o que o Bolsonaro quer é incentivar uma rebelião armada contra governadores e prefeitos que estão tomando medidas para conter a pandemia, que são contrárias às que o Bolsonaro quer, que é nenhuma medida. Armar o povo a essa altura do campeonato é armar essencialmente os seguidores do Bolsonaro. E o que querem os seguidores do Bolsonaro? Eles querem o fim do STF, do Congresso, da imprensa enchendo o saco e dos governadores e prefeitos que não se alinharam ao Bolsonaro. Já falei isso também em episódios anteriores, mas vale lembrar, nos States, o lobby da indústria das armas foi tamanho que o governo federal autorizou incluir as lojas de armas como serviços essenciais. E para mandar o resumo da ópera, quero deixar registrado outro ponto, principalmente para quem assistiu ao episódio anterior sobre as manifestações da extrema-direita para a reabertura do comércio durante a pandemia.
que eu obviamente sou contra e que não há nenhuma contradição em ser contra esse tipo de manifestação, mas apoiar as manifestações públicas do Black Lives Matter. Primeiro porque a pauta central é o racismo. É o mesmo racismo estrutural que abrange tanto a violência policial, como também é responsável pela maior mortalidade de pessoas negras pelo coronavírus. São duas crises que envolvem saúde pública. O racismo mata, e o objetivo de protestar contra o racismo, que mata negros tanto através da violência policial quanto através do corona, tem um mesmo objetivo: salvar vidas. E no mais, eu diria para você não se deixar levar por essas imagens bonitas e comoventes dos policiais ajoelhando em demonstrações de solidariedade com as manifestações antirracistas. Primeiro que esse subgênero de bom policial não existe. Segundo que muitas vezes é a própria polícia que busca essas oportunidades fotográficas numa tentativa de melhorar a sua imagem. Só que isso não passa de um gesto vazio, que não cumpre nenhuma promessa, não se compromete com nenhuma pauta, não reivindica nenhuma mudança, enfim, é só uma foto. E antes de me despedir, eu vou agradecer de novo aos nossos fiéis colaboradores e colaboradoras lá do Apoia-se e convidar você a se inscrever no canal e convidar os seus amigos também a se inscrever nesse canal para a gente dar uma bombada, beleza? Valeu, falou!